Será que o Vaticano sabe realmente ou sabia realmente a existência dessa investigação que envolve o padre Robson de Oliveira? Será mesmo que o Vaticano já estava por dentro de toda essa investigação, dessa suspeita de desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP? Vocês lembram daquela primeira matéria que saiu no G1 de Goiás e também foi falada pelos promotores da investigação em torno aí da Operação Vendilhões, né? Foi falado aí pelos promotores que o Vaticano alguns membros do Vaticano, isso foi uma questão dita pelos promotores, que alguns membros do Vaticano teriam visitado Trindade aí para saber sobre esses desvios de dinheiro, né, em torno da AFIP e da pessoa do padre Robson de Oliveira. Saiu isso na mídia e também, como eu disse, foi fala de um dos promotores da Operação Vendilhões. Isso é fato, né? A gente já falou aqui na TV Escala, até mesmo tem um vídeo sobre isso. Agora, numa nova postagem do G1 de Goiás, eles afirmam, né, que o Vaticano sabia das denúncias contra o padre Robson de Oliveira e aguardava a investigação para se posicionar, diz o delegado da investigação, né? Agora nós vamos continuar lendo essa matéria do G1, mas antes eu gostaria de falar com vocês que vocês estão aqui na TV Escala nesse momento. Nós estamos apresentando todos esses fatos, não só esses que envolvem o padre Robson de Oliveira e a Operação Vendilhões, mas também outros fatos que acontecem na internet, porque aconteceu, virou escala. Então, curta aí esse quadro se você está gostando. Se você está gostando do nosso canal e dessas nossas atualizações, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e traga os seus amigos aqui para a TV Escala para a gente continuar a trazer todas as atualizações sobre o caso do padre Robson e muito outros casos. Vamos continuar porque aqui a gente não perde tempo, aqui a gente vai direto na notícia. Vaticano sabia ou não sabia dessas denúncias contra o padre Robson de Oliveira? Será que houve mesmo essa visita do Vaticano à Trindade? Vamos saber essa matéria aí, o que ela vai dizer para nós, né? Olha assim, essa matéria ela é de agosto, mas é sobre essa nossa dúvida se o Vaticano visitou ou não Trindade, né? A dúvida aí que alguns inscritos enviou um questionário, né? Dizendo, outros afirmando, outros perguntando, né? Os que afirmam dizem que nunca houve visita, que isso é fake news, né? Isso segundo os inscritos aí, os que defendem o padre Robson de Oliveira, que são fãs, nem devotos do Pai Eterno são fãs do padre Robson de Oliveira, dizem que isso é fake news, que o Vaticano não está preocupado com isso, o Vaticano não fez visita à Trindade, o Vaticano nunca suspeitou do padre Robson de Oliveira. Isso quem está dizendo são os fãs do padre Robson de Oliveira. Outros perguntam para nós aqui da TV Escala, perguntam para a gente aqui se realmente essa visita aconteceu, né? Então a gente vai trazer a resposta aqui para vocês, mas a nossa resposta é baseada nos fatos e nas notícias que estão aí sendo publicadas pelos principais jornais impressos, pelos principais sites de notícias do Brasil. E quem traz aqui para a gente hoje, aqui na TV Escala, é o G1 de Goiás, que sempre está atualizando essa Operação Vendilhões, todas as notícias em torno dessa investigação. E agora o G1 traz essa matéria aí de agosto, lá no finalzinho de agosto, mas é bem atualizante para a gente ficar por dentro aí, se houve ou não essa visita, quem é que afirma que houve essa visita, quem é que está dizendo alguma coisa, né? Lembrando que não é uma afirmação do site. O site traz uma afirmação de um delegado. Olha, o delegado da investigação que diz que o Vaticano sabia dessa investigação em torno do padre Robson. Não é o G1 que está afirmando.
o G1 diz que o delegado da investigação, que acompanha toda a Operação Vendilhões, afirma que o Vaticano já sabia desde o início dessas denúncias contra o padre Robson de Oliveira, e o Vaticano sabia que essa operação, essa investigação poderia sim um dia acontecer, e o Ministério Público sim um dia ia bater na porta do padre Robson de Oliveira. Vamos continuar lendo. Apesar da afirmação da polícia, a arquidiocese afirma que não recebeu qualquer questionamento por parte do Vaticano em face, né, da AFIP ou do o padre Robson de Oliveira. Religioso é suspeito por desviar 120 milhões doados por fiéis. Então, a arquidiocese de Goiânia afirma que não sabia do que está acontecendo hoje, né, que é o caso Robson de Oliveira, essas denúncias contra o religioso. A arquidiocese não sabia que o Vaticano fez visita à Trindade, não sabia por parte do Vaticano, eles não foram notificados pelo Vaticano se estava tendo irregularidades no santuário do Divino Pai Eterno. Então, a Arquidiocese de Goiânia já se posicionou sobre essa questão, né, da Operação Vendilhões. Eles dizem que não sabiam que o Vaticano fez a visita, que o Vaticano suspeitava dos desvios de dinheiro, que o Vaticano sabia dessas denúncias. A arquidiocese, ela nega tudo isso, né? A arquidiocese diz que o Vaticano nunca comentou nada com a arquidiocese, até porque o Vaticano, ele tem que se comunicar, né? Ele tem que entrar em contato com a igreja particular, ou seja, a igreja particular do estado de Goiás seria a Arquidiocese de Goiânia, até porque Trindade faz parte da Arquidiocese de Goiânia, na pessoa do bispo Washington Cruz, né? Dom Washington Cruz, que corresponde, né? Responde por todas as paróquias, na verdade, todas as paróquias em torno da Arquidiocese de Goiânia, né? As paróquias que fazem parte do conjunto aí da Arquidiocese de Goiânia. Então, ele, na pessoa do bispo, que representa a Arquidiocese de Goiânia, diz que não houve nenhuma notificação, não houve nenhum aviso prévio que isso poderia acontecer da parte do Vaticano. Então, se não houve e o Vaticano não notificou a Arquidiocese, então o Vaticano nunca visitou ou o Vaticano nunca soube dessas possíveis denúncias contra o padre Robson de Oliveira e também contra a AFIP, aí, né? Não sabia. Então nós vamos continuar a falar desse assunto, né? Falar dessa publicação, e a publicação continua. Lembrando que é uma publicação de agosto, mas a gente está comentando hoje porque as pessoas têm perguntado para a gente aqui na TV Scala se realmente existiu essa visita do Vaticano, né? E a gente já está se deparando aí com a resposta da Arquidiocese de Goiânia, que diz que o Vaticano nunca ficou por dentro de nada disso, até porque o papel do Vaticano é comunicar a Arquidiocese de Goiânia e não rejeitar a arquidiocese e fingir que a arquidiocese não existe, né? Segundo aí o pôster do jornal do site Goiás, né? O G1 de Goiás. Antes de a investigação, no caso a Operação Vendilhões, contra o suposto desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno em Trindade, na região metropolitana de Goiás, chegar à Polícia Civil e ao Ministério Público de Goiás, o Vaticano já tinha conhecimento e acompanhava de perto as denúncias contra o padre Robson de Oliveira, fundador e presidente da AFIP. O religioso nega irregularidades. Ou seja, o delegado está afirmando isso, né, que o Vaticano já acompanhava passo a passo essas denúncias. O Vaticano já estava por dentro de tantas doações, o Vaticano já estava por dentro de muito dinheiro que o santuário havia e estava recebendo.
dessas transações. O Vaticano já estava de olho ali em tanto dinheiro que o santuário recebe, né? E o padre Robson nega essas irregularidades, nega essas denúncias feitas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, né? A informação foi repassada pelo Superintendente de Combate à Corrupção ao Crime Organizado da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, delegado Alexandre Pinto Lourenço, que apurou partes das denúncias e participou de uma reunião com 2 representantes da Ordem Redentorista, ou seja, não é ordem, é a Congregação Redentorista, em setembro de 2019. Olha só, em São Paulo. Então, houve uma reunião com os membros da Congregação do Santíssimo Redentor. Então, eles já sabiam, né? Se houve essa reunião, então eles sabiam dessas denúncias, né? Então, eles também poderiam pensar não o Vaticano, eles poderiam pensar que o Ministério Público já estaria ali de olho, né, suspeitando que houvesse irregularidades. Então, a congregação já sabia dessas denúncias, né? Porque as informações que foram repassadas pelo Superintendente de Combate à Corrupção ao Crime Organizado da Secretaria Pública de Goiás, que diz, né, o nome do delegado é Alexandre Pinto Lourenço, que apurou as denúncias. E ele diz que já tinha se reunido em São Paulo com a Congregação Missionários Redentoristas em 2019. Entendeu? Lembrando que essa investigação do Ministério Público é desde 2018. Em 2019 tem essa reunião, ou seja, o início da denúncia que o Ministério Público começa a investigar, o início de tudo foi em 2018. Em 2019 acontece essa reunião com a congregação, segundo o site G1. Essa reunião aconteceu em São Paulo, como diz, né, o site. Olha só uma fala do delegado, olha aí essa fala aí do delegado. Ele diz o seguinte: eles narraram que já tinham ciência e que estavam acompanhando as denúncias. Pelo que percebemos, eles tinham um conhecimento avançado da situação. Porém, não nos disseram se havia em curso alguma investigação interna pelo Vaticano, afirma o delegado. Então, o delegado está afirmando que na reunião, os membros que estavam presentes da Congregação Missionários Redentoristas sabiam, né, das denúncias, porém, eles não disseram se o Vaticano estava por dentro dessas denúncias. Entendeu? Isso quem afirma é o delegado. Segundo Lourenço, que é o delegado, os possíveis atos ilegais praticados pelo padre Robson de Oliveira com o dinheiro, com as verbas, com as doações feitas por fiéis do país inteiro, chegava, ele diz que chegava, olha aí, o dinheiro doado por fiéis do país inteiro chegava ao Vaticano por meio de pessoas de dentro da Igreja Católica. Vamos ler de novo para a gente entender? Segundo Lourenço, os possíveis atos ilegais praticados pelo padre, no caso o padre Robson de Oliveira, com o dinheiro doado por fiéis do país inteiro, chegavam ao Vaticano por meio de pessoas de dentro da Igreja Católica. O Ministério Público de Goiás e a Polícia Civil apuraram nesse momento os desvios de 120 milhões para a compra de imóveis de luxo, não ligados à atividade religiosa, entre eles uma fazenda no valor de 6,3 milhões e uma casa na praia no interior da Bahia. Isso aí fica no litoral da Bahia, viu? No valor de 3 milhões de reais. Isso tudo aí é o G1 de Goiás que está nos informando, viu? Apesar da declaração do delegado, a Arquidiocese de Goiânia, responsável pelo Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, reiterou que não recebeu informações sobre as denúncias
Em nota, disseram nunca houve qualquer questionamento por parte do Vaticano em face da AFIP ou da pessoa do padre Robson de Oliveira, e se houve algum contato com o secretário de Segurança Pública, como afirma o delegado, não foi representante do Vaticano. E aí, foi ou não foi? Será que o Vaticano nunca visitou mesmo? No entanto, a Arquidiocese não responde pela Ordem dos Redentoristas, que recomendou que fossem procurados. A congregação que cuida a ordem que cuida da congregação da Igreja Católica foi procurada pela reportagem por e-mail único, eles entraram em contato com a reportagem do G1, que foi disponibilizado pela Arquidiocese, mas não recebeu um retorno até a publicação desta reportagem que nós estamos lendo. A assessoria do padre Robson de Oliveira afirmou em nota que os conselheiros pertenciam à Congregação do Santíssimo Redentor, eles não são emissários da Santa Sé, ou seja, a Santa Sé, que é, no caso, o Vaticano. A carta recebida pela congregação fazia apenas suposições, todas refutadas na apuração. O padre Robson é o maior interessado na verdade e na transparência, tanto que já solicitou ao Ministério Público do Estado de Goiás para ser ouvido, o que ainda não foi agendado. Então não houve ainda, naquela época, ou seja, no mês de agosto, o padre Robson ainda não havia sido convidado para um esclarecimento, né, para ser ouvido pelo Ministério Público de Goiás. Ou seja, não tinha ainda agendado um depoimento com ele, né? E aí a gente vê nessa notícia que eles dizem que houve aí um equívoco por parte do delegado, que disse que o Vaticano visitou Trindade, que o Vaticano sabia de tudo isso que está acontecendo hoje. E aí a assessoria do padre Robson disse que não era o Vaticano, que na verdade eram membros, conselheiros da congregação que o padre Robson faz parte, que estavam por dentro de tudo isso. Então o Vaticano nunca esteve em Trindade. É isso, o Vaticano nunca esteve. Entendeu? O Vaticano nunca esteve. Que eram conselheiros da congregação do Santíssimo Redentor. Então, você curta aí essa nossa análise dessa notícia. Deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva e faça parte da nossa família, TV Scala, que sempre está crescendo e sempre atualizando as notícias do Brasil e do mundo, e principalmente dessa investigação aí em torno da AFIP e do padre Robson de Oliveira. A gente fica por aqui. Qualquer coisa a gente volta novamente trazendo novas atualizações. Tchau e um abraço no coração.